Imagine se um colapso social abrangente se abatesse e milhões de pessoas morreriam de doenças hoje facilmente controláveis. Essa situação pode varrer a sociedade desprovida de medicamentos, desenvolvendo diabetes e doenças cardíacas levadas pela hipertensão. Esse cenário não é difícil de se imaginar e traz preciosos conhecimentos para você se atentar e até mudar a sua postura hoje com respeito à sua saúde. Doenças controláveis e curáveis, evitáveis atualmente, matam mais do que deveriam no Brasil, responsáveis por cerca de 47% dos óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. Imagine que é assim por muita negligência, uma vez que há oferta de medicamentos de controle, exames e conhecimento, inclusive gratuitos no Brasil, por exemplo, via o Sistema Único de Saúde, o SUS, por mais questionável que ele possa ser para você. Como seria se ocorresse um colapso social de grande magnitude? Simplesmente, todas essas doenças e condições seriam as maiores causadoras de morte do Brasil, uma população que a abundância habituou a não controlar a sua saúde. Por meio de dados do Ministério da Saúde e pesquisas científicas, vou mostrar que, em uma crise, essa situação pode varrer a sociedade desprovida de medicamentos, ao mesmo tempo que algumas posturas podem ajudar a prevenir, evitar e retardar as doenças. Saudações, amigos! Missão Carcará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Ao final, notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí! As doenças cardiovasculares são as condições de saúde evitáveis ou controláveis que mais matam de acordo com o Ministério da Saúde, representam 30% das mortes de brasileiros. E as que mais matam são a doença arterial coronariana, que pode levar a um infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, ou AVC, que é o bloqueio ou o rompimento dos vasos sanguíneos que levam o sangue ao cérebro, a insuficiência cardíaca, que é a incapacidade do coração de bombear sangue, e pode ser causada por condições como a hipertensão. Já as doenças respiratórias matam cerca de 11% dos brasileiros. As principais são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ou DPOC, que incluem o enfisema e a bronquite crônica, geralmente causadas pelo tabagismo, e também a pneumonia, que é uma infecção dos pulmões, pode ser causada por bactérias, por vírus ou por fungos. Por último, dessa lista está a diabetes, que leva cerca de 6% das pessoas à morte no Brasil. A diabetes pode levar a doenças cardíacas e circulatórias, AVC, arritmias, insuficiência cardíaca e amputações. E como evitar ou retardar essas condições sem medicamentos, num cenário de crise, de completa crise, de falta? Praticar exercícios físicos regularmente reduz em 14% os riscos de infarto. Tenha uma dieta saudável, beba pelo menos 2 litros de água por dia. Evite opções de fast food que são ricas em sódio, açúcares e gorduras saturadas. Faça um check-up médico regularmente. Não fume, pois esse hábito aumenta em 30% os riscos de ataque cardíaco. Reduza a ingestão de alimentos gordurosos e com muito sal ou ricos em açúcar. Lave as mãos com frequência e evite tocar no rosto após encostar em superfícies que possam estar sujas. Evite aglomerações, sobretudo em lugares fechados, o que pode facilitar a transmissão de doenças respiratórias. Cuide do seu peso, não exagere no álcool, evite o estresse excessivo. Controle a sua pressão arterial. Fique a seguir com as notas de preparação, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Se curtir, se inscreva no canal, compartilhe com a sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo lá nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá! Os
Os desastres climáticos de 2023 causaram prejuízos bilionários em vários países do mundo. Segundo dados da ONU, os mais caros foram os furacões nos Estados Unidos, capazes de causar 95 bilhões de dólares em danos. E as inundações na China causaram 16 bilhões de dólares em prejuízos. No Brasil, os desastres climáticos de 2023 também causaram danos significativos. Inundações no sul do país, por exemplo, chegaram a custar mais de R$1 bilhão em danos. Especialistas alertam que esses desastres estão se tornando mais frequentes e intensos, à medida que o clima da Terra vem mudando. Contudo, ainda não há certezas de que essa seja uma ação humana. E o que você pode fazer? Fique atento às previsões meteorológicas e siga as orientações das autoridades, sempre precavendo a você, sua família e seus vizinhos. Tenha um plano de ação para o caso de um desastre. Mantenha um kit de emergência com suprimentos essenciais, como água, comida, medicamentos e um rádio. Mas no Missão Carcará. Sabe qual é a chance de reaver um cão perdido na floresta? Estudos na Grã-Bretanha dizem que 1 a cada 3 cães não retornam vivos depois de entrar nas florestas. Mas uma bela cadelinha da raça Terrier chamada Rose, que estava desaparecida há 6 anos, foi encontrada viva e bem depois de viver sozinha por todos esses anos na floresta. Rose, um terrier preto de Patterdale, foi descoberta por uma equipe de resgate quase 7 anos depois de fugir de sua família. O cão de 12 anos sobreviveu apenas 6 milhas da casa onde vivia, comendo comida deixada por fora de outras casas, texugos, e era conhecida como vira-lata por quem não a conhecia. A equipe do Lost Dog Recovery UK South recebeu uma ligação de um transeunte que a viu e eles organizaram uma vigília da área para descobrir a verdade. Depois de atrair Rose para uma gaiola de metal com um frango dentro como isca, a equipe conseguiu resgatá-la e levá-la para tratamento veterinário, onde descobriram um microchip. Infelizmente, devido a uma mudança, a família de Rose não a quis de volta e ela, depois do resgate, foi colocada para adoção, mas no Missão Carcará. Os exercícios regulares ajudam a controlar o peso, todos sabem de forma geral. Queimam calorias, ajudam a criar um déficit calórico, aumentam a massa muscular, que aumenta também o metabolismo e ajuda a queimar as calorias. Mas você sabia que é possível regular o seu apetite a partir de exercícios físicos específicos? É o que mostra o estudo de James Hampton da Imperial College de London, em Londres. Esse estudo, liderado por ele, mostra que exercícios regulam o apetite por meio de metabólitos. Os pesquisadores descobriram que os exercícios aumentam a produção desses metabólitos no intestino, que enviam sinais ao cérebro para reduzir o apetite. Esses metabólitos, chamados de GLP-1 e PYY, são conhecidos pelo seu papel no controle do apetite. O estudo, publicado na revista Nature Metabolism, sugere que os exercícios podem ser uma maneira eficaz de controlar o apetite e o peso, e que cada pessoa deve encontrar um meio de disportos e de fazer os seus próprios exercícios naquele momento onde ela consegue controlar o apetite exagerado. Mas você vê aqui no Missão Carcará. As ruínas de Calakmul, no México, mostram uma interessante interação entre os nativos antigos que viviam entre a floresta, que também é equatorial como se fosse a Amazônia, e os animais daquela área. São macacos, onças, que são chamadas de jaguares pelos mexicanos, e mostram que o homem já dominava a floresta equatorial há muito tempo. Calakmul é uma importante cidade maia, localizado em Campeche, no México. Ela é considerada uma das maiores e mais importantes cidades e foi descoberta há apenas 100 anos pelos exploradores e arqueólogos. Calakmul foi fundada no século III a.C. e durante esse período a cidade foi um importante centro político, econômico e cultural. A cidade próspera, com uma população estimada de 50 mil pessoas em plena floresta equatorial. A cidade era governada por uma linhagem de reis poderosos e mostram como que, se organizando, a sociedade consegue prosperar até mesmo nos ambientes mais desafiadores, mas Missão Carcará. Cultivar o pepino em vasos, nos quintais e mesmo em pequenas plantações é uma grande vantagem para os sobrevivencialistas, sobretudo por ser um artigo que pode ser conservado em conservas, feito doces e outras formas mais que prolongam a sua utilização e o seu consumo. Ele é rico em fibras, em água, ajuda na hidratação e no funcionamento do intestino. É rico em vitaminas e minerais,
como a vitamina C, vitamina K e o potássio. Ajuda a prevenir doenças como câncer e doenças cardíacas. É muito fácil de cultivar e não requer espaço. Sementes de pepinos híbridos ou de mini pepinos e evite que acumule água nos vasos. Os nutrientes devem estar sempre prontos e, se preciso, adubar. Composto com areia e terra vegetal é muito bom para não acumular água. Se você estiver semeando sementes, plante-as a uma profundidade de 2 centímetros. Caso sejam mudas, 5 centímetros. Regue as sementes e mudas regularmente. Não encharque o solo nunca e fertilize as plantas sempre equilibrando e granulando tudo. Logo você terá mais lição Carcará.